Aleluias, louvado, engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Saúdo o povo de Deus com a mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor Marlon Bede, pastor dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do estado do Paraná. Bom, meus amados e queridos irmãos, gostaria de estar aqui através deste áudio, trazendo um testemunho de uma experiência que o Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, me deu nesta madrugada, amém? Eu acredito que se trate de uma revelação em sonho, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Se trata de um evento futuro, amém? Do qual a própria palavra do Senhor nos diz, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, acerca da vinda do Senhor, amém? Glórias a Deus, os eventos que se sucederão antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de estar abrindo a palavra do Senhor, abrindo a Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo de número 7. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Versículo 13 a seguir. São duas passagens que eu vou ler do livro de Apocalipse, amém? E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Lhe servirá de guia para a fonte vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Agora, a outra passagem que eu quero ler com os irmãos. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Que está em Apocalipse, capítulo 13. Glórias a Deus, glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 13. Glória a Jesus. Amém. Versículo 15. Amém. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, outra passagem que quero ler já se encontra em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amém, meus irmãos? Bom, meus queridos e amados irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus. Também Apocalipse capítulo 13, versículo 7, glórias a Deus, glória a Jesus. Diz assim: Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, nessa madrugada eu tive uma experiência com Deus, mas antes de eu ter essa revelação, ontem à noite, né, durante a oração da meia-noite, né, assim que finalizou a oração da meia-noite, eu estava orando em espírito, né, em pensamento com Deus,
e fiz uma pergunta ao Senhor Jesus se tudo que eu estivesse fazendo relacionado à obra de Deus, à obra do Senhor, se era do agrado do Senhor. Que o Senhor pudesse me dar um sinal, uma confirmação, amém, em relação a isso. Bom, meus amados irmãos, e foi nessa madrugada, amém, acredito que estava quase amanhecendo o dia, né, mas era manhãzinha, eu tive esse sonho, amém, glórias a Deus, glória a Jesus, que foi mais ou menos assim. Eu estava em um determinado lugar, parecia tipo uma sala, como se fosse dentro de um prédio, não sei explicar bem direito. Um prédio, uma sala branca, sabe, as paredes brancas assim, né? E nesse prédio havia uma fila enorme de pessoas entrando para dentro dessa sala. E ali naquele local tive a compreensão de que ali, vamos dizer assim, o anticristo, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, havia pego alguns crentes ali, que não quiseram se submeter ali a colocar a marca da besta. E havia muitas pessoas ali, meus amados, naquela feira, muita gente. E pelo que eu me lembro do sonho, cada uma dessas pessoas que estavam ali marcadas para morrer, cada uma delas carregava uma porta branca. Uma porta branca. Algumas eu vi assim, era muita gente nessa fila. Só que o que me chamou a atenção nesse sonho é que eu vi o nosso pastor Eduardo Santos ali nessa fila. Amém? Estava vestido como ele geralmente se veste, assim, de uma forma simples, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. E o pastor Eduardo Santos também era um daqueles que carregavam uma porta branca debaixo dos seus braços. Uma porta, como se tivesse pegado uma porta inteira e carregando debaixo do braço, né? E o pastor Eduardo Santos estava indo para uma fila, assim, estava dentro de uma fila onde ali seriam executados todos os crentes que não aceitassem ali a marca da besta, que foi o entendimento que eu tive, amém? Ali naquele sonho, o anticristo já estava dominando o mundo, né? Já estava ali impondo o seu governo, né? E os crentes estavam sendo mortos, e a maneira como eles iam matar os crentes ali, amém, era assim: estavam ali dentro de uma sala, né? Tinha que guardar a fila do lado de fora, e ali havia uma fila, e dentro dessa sala havia um outro compartimento, uma outra porta que dava entrada para como se fosse uma sala, onde fosse uma fornalha, uma espécie de fornalha. E ali os crentes entravam e eram mortos, né? Eram incendiados ali dentro daquela fornalha, né? Para serem mortos, né? E o pastor Eduardo Santos era um dos que estava o primeiro para ser morto ali. Era o primeiro. Estava o primeiro na fila. Amém? Havia outros ali. E ele estava indo, caminhando, e outros indo atrás. Alguns voltavam para trás, né? E eu me lembro que havia uma mesa do lado direito, né? Havia um tipo de mesa do lado direito, havia algumas pessoas ali que parecia que quando elas saíam da fila ali, voltavam para trás. E isso que me dá a entender as pessoas que voltavam atrás para aceitar o regime da marca da besta. Amém? Mas eu via muito bem o pastor Eduardo Santos, de forma nítida, nesse sonho, seguindo adiante, nessa fila para morrer em prol do Evangelho de Cristo. Amém? E ele foi até a entrada, e eu olhando, observando aquilo, eu falei: o pastor Eduardo vai morrer, o pastor Eduardo vai morrer, né? E o pastor Eduardo entrou naquela sala e não voltou mais. Amém? Não voltou mais. Eu falei, acabou. Aí eu pensei ali no sonho, né? Falei assim: agora vai ser a minha vez, vai chegar a minha vez também, né? Porque eu estava ali também junto na fila para ser morto também. Assim como o pastor Eduardo tinha sido morto no sonho, né? E aquela sala, que eu pude entender, era uma sala como se fosse tipo um incinerador, né? Como se fosse um incinerador, uma fornalha, né? Para incinerar os crentes ali que não aceitassem a marca da besta, né? E ali eu pensei: bom, daqui a pouco nós vamos estar tudo no paraíso, né? Vamos estar todos no paraíso, né? Vamos morrer, vamos se encontrar com Cristo, né? E eu vi assim
que isso ia acontecer. E quando eu parei para pensar nisso, eu já não estava mais naquele prédio, já não estava mais naquele local. Eu estava sozinho, andando em um outro lugar, como se fosse numa avenida, né, uma rua, num bairro assim muito bonito, né, um bairro muito bonito, muito bem, edificado assim um bairro, né, vamos dizer assim, um bairro muito bem planejado. E nesse bairro havia uma praça assim, bonita assim, e eu vi que tinha dois jovens assim, não vou dizer que eram muito crianças não, mas eram pré-adolescentes, vamos dizer assim, pré-adolescentes ou adolescentes, né, uma menina, um menino, né, e ali naquela praça, eles estavam andando de bicicleta assim, eles estavam cada um com uma bicicleta, né, e eles aproximou-se uma mulher, né, cujo rosto eu não conseguia enxergar. E essa mulher, ela apresentava a mão direita dela com uma espécie de marca, uma tatuagem. Quem ouvir, que entenda o que eu estou falando. Era uma marca, uma espécie de tatuagem. E um sinal, vamos dizer assim, né? Um sinal, né? Que era uma marca assim, como se fosse um círculo azul, né? Um círculo azul com um círculo mais cheio no meio, uma cor vermelha. Amém? E as crianças ali, aqueles dois pré-adolescentes, aqueles adolescentes, também tinham a mesma marca. E ela mostrava essa marca para elas e elas também compartilhavam ali esta mesma marca. E quando eu olhei para minha mão, vi que não tinha marca nenhuma, né? Eu pensei, pronto, eles foram marcados ali pelo anticristo. E eu comecei a sair correndo assim, né? Pra tentar me esconder em algum lugar, né? E quando eu vi que minha mão estava limpa, a minha mão não tinha nada, né? Na minha mão direita não tinha nada, nem na esquerda não tinha nada, né? E eu comecei a sair daquele lugar ali, antes que eles me vissem, e sair correndo. E quando eu fiz isso, eu acabei acordando, meus irmãos. Acabei acordando, isso já era perto das 7 e pouco da manhã, 7:30 da manhã, quando eu tive esse sonho. Amém? Então, meus amados irmãos, o intuito dessa gravação desse áudio, desse testemunho, é para avisar a igreja do Senhor como um todo. Amém? Que todas as profecias, tudo aquilo que as escrituras falam acerca da vinda do Senhor estão se cumprindo. Amém, meus irmãos? Estamos vendo aí os governos se unindo, as religiões se unindo, né? Glórias a Deus, economias se unindo, tudo isso como plataforma para que o anticristo apareça. Amém? O terreno já está sendo preparado. Glórias a Deus, glória a Jesus. E nós, como igreja do Senhor, glórias a Deus, glória a Jesus, a igreja do Senhor Jesus Cristo será perseguida sim na grande tribulação. Será sim, ao contrário do que muita gente prega, dizendo que nós vamos ser arrebatados antes. Não, nós vamos ser perseguidos antes do arrebatamento. O anticristo perseguirá a igreja, porque haverá aqueles que a Bíblia fala que não vão aceitar a marca da besta. Amém? Aqueles que vão ser perseguidos durante a grande tribulação. Amém? Se nós lermos o texto aqui de Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, glórias a Deus, glória a Jesus, versículo de número 9, glórias a Deus, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Amém? Então, meus amados irmãos, vai haver uma perseguição sim, ao contrário de que muitos aí defendem que não vai haver sim uma grande perseguição a nível mundial. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, dos crentes, os crentes de doutrina, os crentes que guardam a doutrina santa do Senhor Jesus serão perseguidos sim pelo governo anticristo. Amém? Se nós pegarmos aqui
Glórias a Deus, glória a Jesus. Uma outra passagem bíblica, amém? Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, glórias a Deus, glória a Jesus, capítulo de número 2, aleluias, glórias a Deus, versículo de número 1 ao 3, nós vemos, meus amados irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus, como se sucederá o dia da vinda do Senhor. Amém, meus irmãos? Diz a palavra do Senhor: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava convosco? Então quer dizer o que, meus amados irmãos? Essa pregação acerca da perseguição da igreja de Cristo antes do arrebatamento já era um ensinamento que a igreja primitiva já dava. E como se diz, um provérbio muito usado, que contra fatos não há argumentos, e isto é um argumento que, aleluias, não pode ser questionado, porque é o próprio Jesus, é o próprio Deus falando. Amém, meus irmãos? Então esse sonho que eu tive essa noite, que o Senhor me confirmou isso, amém? Porque eu estava muito preocupado, amém? Porque é natural, que todo obreiro, todo pastor se preocupa, primeiramente, em fazer a vontade de Deus, em fazer, glória a Jesus, glórias a Deus, a sua vontade, amém? Isso é uma preocupação geral da igreja, amém? E eu estava preocupado sim, amém, com isso. E essa oração fez em espírito e o Senhor me confirmou nessa madrugada, para estar trazendo este alerta, que não somente eu, mas muitos servos do Senhor também têm tido. Pastor Eduardo Santos também, glórias a Deus, me lembro uma certa ocasião, há 2 anos atrás, Deus o tomou em profecia, numa campanha na madrugada, às 3 horas da manhã, e eu estava nessa época trabalhando na portaria da empresa, fazendo o período da noite, né? E eu estava ali ouvindo, glórias a Deus, esta profecia, né? Ouvi na rádio, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. E também eu lembro da ocasião que eu ouvi também pelo YouTube. Amém? Então, meus amados irmãos, são sinais que Deus está dando ao seu povo, à sua igreja. E Deus não somente vai mostrar para mim, mostrou para mim, mas vai mostrar para muitos acerca disso. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E o entendimento que eu tenho da porta, cada crente carregando a porta, uma porta branca, glórias a Deus, que me lembra uma porta, aleluias, eu posso discernir isso pela Sagrada Escritura, glórias a Deus, glória a Jesus, em João capítulo 10, aleluias, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Amém? Glórias a Deus. A porta é Jesus, meus amados. Então, o que nós podemos discernir com isso? Que cada crente que estava ali estava com Jesus, estava com a porta. Então, meus amados irmãos, aleluias, glórias a Deus, quem tem a porta, aleluias, aberta, quem tem a porta, tem acesso a Jesus Cristo, pode entrar, vai achar salvação, aleluia, vai achar pastagens verdejantes, vai contemplar as promessas de Deus. Mesmo que, glórias a Deus, o anticristo apareça, glórias a Deus, glória a Jesus, mas Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhece aqueles que são seus, aleluias, e vai guardá-los até mesmo na fornalha. Glória a Jesus. Porque assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim também Jesus fará da mesma forma. Amém? Glórias a Deus. Porque é inevitável que vai acontecer, vamos dizer assim, a maior perseguição, o maior derramamento de sangue de crentes nessa época. Isso vai acontecer.
E aquilo que nós temos de conceito de mundo, no período do anticristo, vai mudar completamente. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus, que nós possamos estar perseverantes aí, dentro da palavra do Senhor. Amém? Que esse testemunho venha a edificar as vidas em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Eu estou assim, tão impactado, tão pensativo com esse sonho, como quem sabe você que está me ouvindo, relatando esse sonho. Amém? Então, medite nesse sonho, medite na palavra do Senhor, nas referências bíblicas. Glórias a Deus, e o Espírito Santo te esclarecerá acerca disso, amém? Porque nós estamos vendo aí, vivendo tempos, glórias a Deus, que ao invés dos crentes de doutrina estarem unidos, glórias a Deus, glória a Jesus, estamos aí brigando para saber quem é mais santo, brigando para saber quem prega melhor, quem prega bem, quem entrega mais revelação, enfim. Eu creio que isso não é algo que, vamos dizer assim, deva acontecer em nosso meio. Eu acho não, tenho certeza que quem tem que aparecer, quem tem que ser destaque é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus, toda a honra e toda a glória eu dou ao meu Senhor Jesus Cristo, que me deu esse sonho. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, essa revelação para estar transmitindo à igreja em forma de testemunho. Amém? Tem alguns outros testemunhos, algumas, acredito que sejam revelações da parte do Senhor, né? Que eu preciso testificar aqui, que eu não contei para ninguém ainda. Tenho sonhos assim que Jesus me deu até mesmo, irmãos, quando eu era do mundo. Amém? Então eu quero testificar aqui também, né? Estar entregando isso para os irmãos, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, para que os irmãos entendam, né? Que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus mostra, Deus revela, Deus, vamos dizer assim, Ele compartilha, glórias a Deus, seus servos, né? Antes que aconteça. A palavra do Senhor, glórias a Deus, glória a Jesus, em Amós, louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, se não me engano em Amós, amém, capítulo 3, verso de número 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Então Deus tem revelado aos seus pequeninos, amém? Glórias a Deus, seus mistérios, aquilo que Ele há de fazer. Temos também aí revelações também de uma irmã e da igreja pentecostal Filho de Deus, ali em São José dos Campos, acerca da volta do Senhor. Então, espero que os irmãos também vejam que não é somente nós, não é eu só que faço isso não. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Mas há muitos aí, quanto pedirem uma confirmação acerca disso, Deus vai revelar também da mesma forma. Até porque, né, como a própria palavra do Senhor diz, Deus não vai fazer coisa nenhuma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas, amém? Mas para que isso aconteça, é preciso estar em obediência, é preciso guardar a doutrina santa do Senhor, é preciso, labria cantarava surimanturava série me clama, aleluias, glórias a Deus, ter testemunho de cristão, glórias a Deus, glória a Jesus, porque Deus não revela nada para quem anda com a vida de qualquer jeito, para quem anda com a vida de qualquer forma, amém? Tem que estar com o coração limpo, tem que estar com o coração humilde, nabia cantarava surimanturava série me clama, como o coração de uma criança, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém, meus amados irmãos? Temos que estar também embasados dentro das duas leis, glórias a Deus, glória a Jesus, os 2 mandamentos que o Senhor Jesus, Ele suprimiu dos 10. Amém, glórias a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua força, e também amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Amém? Somente assim Deus, Ele revelará os seus mistérios à sua igreja, ao seu povo, aos seus escolhidos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Quem vos despede é Sermão em Cristo, Pastor Marlon Ricardo Bege, pastor dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do estado do Paraná. Deus abençoe, fiquem todos na mais gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.